Olá, famílias. Sou o professor Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Aqui para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da querida professora Adriana Cunha e Silva. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, Ricardo. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho hoje, sobre o papel fundamental da família no desenvolvimento infantil. Eu espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa para todos nós, mas principalmente para as famílias. Professora, atualmente você está em sala de aula? Hoje eu estou na Secretaria de Educação. Eu acompanho as escolas da educação infantil com a parte de formação e acompanhamento das equipes gestoras, das escolas, Então eu estou na educação infantil, na divisão de educação infantil. Ótimo. E o tema, vou reforçar, é o papel fundamental da família no desenvolvimento infantil. Porque a primeira infância, Adriana, é uma etapa tão importante na vida das crianças. Isso mesmo, Ricardo. A infância é um tempo muito precioso, um tempo precioso, um tempo único, todos nós, já fomos crianças, tivemos nas nossas infâncias, quantas memórias nós temos da nossa infância, Quantas histórias, quantas descobertas, quantas aprendizagens, quantas aventuras, momento único e que não volta mais, não é verdade? Então, só esse fato a gente já deve considerar a infância como uma etapa vital da vida das crianças, E além disso, hoje com os estudos, estudos científicos, estudos da neurociência e o próprio movimento da primeira infância traz essa importância de termos esse cuidado com a primeira infância. Quando a gente vem falando da primeira infância, a gente vem falando de uma etapa da vida da criança que inicia lá nos 0 anos, quando a criança nasce, até os 6 anos de idade. Então, essa é a primeira infância. Então, os estudiosos observaram que o desenvolvimento infantil não começa só no nascimento, ele já inicia no ventre materno. Então, a gente precisa também cuidar desse período da gestação dessa mãe, desse desenvolvimento logo no ventre. Então, aí trouxe a terminologia da primeiríssima infância, que inicia logo no ventre materno e vai até os 3 anos de idade. Então, aquela questão que fala com o bebê, fala com a barriga, é algo que tem que acontecer. Isso mesmo, Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado logo já na gestação. E nessa fase, nessa primeira infância, principalmente na primeiríssima infância, é a fase do desenvolvimento infantil que o cérebro ele está a todo vapor. Então, assim, muitas aprendizagens acontecem nesses primeiros anos de vida. Imagina só, quantas aprendizagens um bebê tem, logo que nasce, Então, ele vai ter suas primeiras experiências com a vida. É a experiência de sentir um sabor, Então, ele estava dentro do ventre e quando ele nasce, vai sentir o sabor de uma comida, a escuta de sons, a escuta da voz da mãe, do pai, da família, de quem cuida dessa criança, a experiência de tomar um banho, A experiência da claridade, do escuro. Então, são muitas experiências que a criança está tendo nesses primeiros anos de vida. E a qualidade dessas experiências, então, se o pai, se a mãe, se a família tem uma boa qualidade de relação, se ela tem experiências positivas, essas experiências vão ser determinantes para toda uma vida. Então, assim, é fato, é importante a gente deixar claro que as primeiras experiências, elas vão ser determinantes para toda a vida da criança. Porque o cérebro nessa idade, ele está em plena formação, ele está assim, com a sua atividade intensa. Então, na primeira infância, essa atividade ela é intensa e ela não vai acontecer desta forma em nenhuma outra etapa da vida. 90% das conexões cerebrais da criança vão ser formadas na primeira infância. Então, até os 6 anos de idade, 90% dessas conexões estão formadas. E se essas conexões, ela não está só ligada à questão das habilidades intelectuais, ela também está ligada às questões socioemocionais, por exemplo. Então, é muito importante, além das experiências com o mundo, também essa relação afetiva com a criança, porque a afetividade também
também ela molda o cérebro infantil. Professora, eu não sei se vai aparecer na sua fala, mas eu acho muito importante, né, destacar essa questão da qualidade das relações e da experiência. Então, até já falou um pouquinho sobre isso, mas qual a importância, né, dessa qualidade e como essa família pode contribuir para promover realmente esse desenvolvimento saudável, né, nessa etapa tão importante? Isso, eu vou falar sim, né, vou falar um pouquinho sobre isso. E eu trouxe aqui até as questões dos ingredientes fundamentais para esse desenvolvimento infantil. Então, a família, além de promover, né, a questão da alimentação, né, porque a nutrição é importante nesses primeiros anos de vida, a boa saúde, né, também é importante, que as famílias levem a criança ao médico, façam toda aquela rotina que precisa para acompanhar o crescimento, mas, sobretudo, na primeira infância, o papel da família é importante nas questões das relações afetuosas, né, que isso é super importante, e também da qualidade das experiências que a família ela vai oferecer para essa criança. Eu trouxe até aqui um gráfico, né, que ele está disponível numa edição da revista Globo, que está no site da Maria Cecília Souto Vidigal. Nesse gráfico, a gente pode ver o quanto é importante esse papel da família, não só da família, mas da sociedade como um todo, nesse cuidado com a primeira infância, nesse desenvolvimento cerebral. Então, se a gente observar no gráfico, né, as habilidades sensoriais, habilidades da linguagem, as funções cognitivas, elas estão no seu período mais sensível na primeira infância. Então, por exemplo, as vias, né, a sensação, visão, audição, ela já começa essa formação no ventre materno, como eu falei para você. Então, por isso que é importante, como você mencionou, conversar com o bebê, né, ter uma gravidez tranquila, porque a criança já está se desenvolvendo ali. A linguagem, para você observar, o auge dela, né, esse período mais sensível, acontece por volta dos 9 meses de idade. Então, nós acreditamos assim, nossa, vou esperar a criança completar 1, 2 anos para começar esse diálogo com ela. E não, a gente já precisa começar esse diálogo, essa conversa com a criança desde o ventre, né, durante toda essa primeira infância, porque aos 9 meses é esse período sensível das habilidades linguísticas, né, dessas conexões que estão ligadas à linguagem. E as funções cognitivas também inicia no ventre materno, né? As funções cognitivas que está ligado muito às questões de atenção, do planejamento, da ligação da memória, começa no ventre também e tem ali seu auge por volta dos 2 aninhos de idade, né? E continua durante a maturidade. Então é fundamental, né, desse cuidado da família, tanto das questões relacionadas ao afeto, mas também à qualidade das experiências. E a família, né, ela tem um grande valor para a criança, né? Então, o adulto que se ocupa dessa criança, o pai, a mãe, a avó, a tia, né? Se é a família uma família adotiva, então o adulto que cuida dessa criança, ele tem um valor inestimável para a criança, né? Então, você é pai, né? Eu sou mãe, a gente sabe o quanto os nossos filhos nos querem bem, né? Nós somos exemplo para eles querem estar ao nosso lado. Então, o adulto tem esse valor para a criança. E o papel desse adulto é importantíssimo, né? Ele é o grande responsável para que a criança possa viver a sua infância de forma plena, né? Oferecendo tantas questões da saúde, né, nutricional, mas também os aspectos relacionados ao cotidiano, ser um cotidiano seguro, um cotidiano rico em boas experiências, um cotidiano rico em boas relações, né? Então, isso é muito importante também para esse desenvolvimento infantil. Então, esse cotidiano, como eu trouxe aqui, ele precisa ser permeado de afeto, né? O afeto, ele precisa acontecer em todos os momentos. É num banho, né? Então, quando você vai dar um banho no bebê, esse banho, ele não pode ser um banho mecânico só para deixar a criança limpa, mas ele precisa ter ali
a conversa com esse bebê, o olho no olho nesse bebê, né? Esse afeto, a humanizar esse bebê com todo cuidado, né? Então, isso traz para a criança um sentimento de segurança, de confiança, né? Bons momentos na hora do sono, o pai precisa, a mãe precisa, quem cuida dessa criança também oferecer esse momento de descanso, né? No momento da alimentação, a alimentação, né? A gente fala da amamentação, né? Que é super importante, mas também quando insere outros tipos de alimento, também ela precisa ser permeado de afeto, nas brincadeiras. Então, esse cotidiano, ele precisa ser permeado de afeto, porque o cérebro, né? Ele molda também, o afeto, ele também molda essa estrutura cerebral, né? Então, a criança que recebe afeto, ela vai ser uma criança muito mais autoconfiante, né? Uma criança que vai ter uma boa imagem de si. E aí, eu trouxe 3 elementos essenciais, né, para a família, né? Então, a família precisa ter esse olhar sensível com a criança, de empatia mesmo, de se colocar no lugar da criança, né, de oferecer a ela boas experiências, acreditar no potencial dessa criança, né? Então, a criança, ela é potente, ela tem saberes, ela tem ideias, né? Ela é criativa, ela se envolve com o mundo. Então, a família precisa oferecer espaço para que ela desenvolva todo esse potencial. E a gente, enquanto pai, mãe, a família, infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade muito agitada, não é verdade? É tempo para tudo, a gente precisa resolver tudo muito rápido, tudo tem tempo para entregar, né? E por conta desse tempo, às vezes, sem querer, né, de forma inconsciente, a gente não considera o tempo da criança. E a criança, ela deixa de fazer algumas coisas e passa a ser passiva, porque o adulto toma a frente. Digo assim, por exemplo, no momento da alimentação. Então, a mãe está com pressa porque ela tem hora, às vezes, para trabalhar ou tem que realizar alguma atividade a seguir. O que ela faz? Ela dá comida para a criança, ela mesma serve a criança, né? Ela alimenta a criança. Então, esse ato de alimentar a criança, ele impossibilita a criança, por exemplo, a aprender a alguns procedimentos que estão relacionados à alimentação. A criança também, ela deixa de se perceber, né? Corporalmente, qual é o seu limite, por exemplo, para a comida, né? Então, a criança está comendo o que o adulto está dando. Ela não vai se conhecer, ter esse autoconhecimento sobre as suas sensações, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, porque o adulto que está tomando essa frente. Então, é importante a gente considerar esse tempo da criança. Quando a família, ela permite que a criança, ela se alimente sozinha, ela vai ter esse autoconhecimento, ela vai conhecer qual que é o seu gosto, né? A criança vai perceber se ela gosta disso ou daquilo, aquilo que ela não gosta, né? Então, ela vai ter esse autoconhecimento. Isso é importante, né? Então, a criança passa a ser ativa nesse momento da alimentação. Outro fato importante é que, às vezes, por essa cultura que a gente tem, essa sociedade agitada, os pais, eles são muito inseguros, né? Isso é prudente. Eu também sou assim, né? Então, às vezes, você tem medo que seu filho se machuque, né? Então, você vai levar ele a um parque, você fala muito não. Não suba aí, não vai nesse brinquedo porque senão você vai cair, não deite na grama senão você vai ficar coçando. Então, a gente impede que a criança, ela tenha alguns desafios corporais. É um excesso Isso, de é um cuidado. excesso de cuidado. O que a gente precisa, sim, é fato que a criança precisa de um ambiente seguro, mas a gente precisa estabelecer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio quando a criança vai brincar. É importante que a criança tenha esses desafios, que os desafios fazem parte da vida, né? A criança vai cair? Vai. Quem que na infância nunca caiu, nunca ralou o joelho? Isso faz parte da infância. E quando a criança sobe em árvore, desce, ou ela se equilibra, ela vai ter habilidades motoras diversas, né? Então, ela vai ter essas habilidades que vão ser fundamentais para toda a vida dela. E essa relação positiva e autêntica, né? Como eu já mencionei, quando tem essa relação positiva, a criança, ela vai ter uma boa imagem de si, ela vai ser muito mais autoconfiante, né? Ela vai superar muito mais os desafios, né? Ela vai ser resiliente, né? Então, ela não vai desistir fácil. Ela tenta, não conseguiu, ela tenta novamente, né? Então,
para a vida isso é muito importante. Então essa criança, ela vai se tornar um adulto muito mais ativo na sociedade, um adulto que vai ter seus argumentos, suas opiniões, né? Ele vai ser muito mais criativo. Se surge um desafio, ele vai encontrar outro caminho, porque ele não vai desistir. Então é muito importante essa postura do adulto, né? É entender que essa base tem que ser bem estruturada, né, professora? Hoje, tantos adultos, né, passam por dificuldade, não sabem lidar com emoções, falando das questões socioemocionais. Sim. Porque talvez nessa infância, esse excesso de cuidado, essa superproteção ou falta de experiências não permitiu esse desenvolvimento. Isso mesmo. E assim, tem mais alguma dica? Eu fico pensando, quem está em casa, essa questão de todo mundo quer acertar, né, professora? Todo mundo quer fazer o melhor para o seu filho, para o seu neto. Então, qual o melhor caminho para tentar, né? A gente sabe que nessa vida tem erros e acertos, mas qual seria o melhor caminho? Então, eu venho desde o começo falando sobre a qualidade das experiências, né? Então, as famílias às vezes acham que o estímulo, excesso de estímulo vai fazer bem para a criança, né? Comprar muitos brinquedos, brinquedos eletrônicos, né? Mas não é isso, é a qualidade da experiência. E o que seria essa experiência, né? Essa experiência do brincar num parque, a experiência de ir na casa do avô, de ouvir uma história. Então, essas experiências, elas vão ser fundamentais para essa criança. Então, por exemplo, quando um pai oferece para a criança uma caixa, né? Uma caixa. A caixa, ela tem infinitas possibilidades do brincar, né? A criança, ela é criativa, então a caixa, ela pode se transformar num carrinho, ela pode se transformar numa casinha, ela pode se transformar numa mesa, ela pode empilhar essa caixa. Então, essa experiência, ela é determinante por quê? Porque ela mobiliza a curiosidade da criança. Então, a criança, ela está brincando com as caixas. Eu vou empilhar essas caixas. Então, se eu começar com a caixa maior, a minha torre vai ficar mais alta. Mas se eu começo com uma caixa menor, o que acontece? Ela cai. Então, ela mobiliza essa curiosidade e interesse da criança. Então, toda a experiência também tem essa participação ativa da criança, né? Por exemplo, nessa brincadeira de empilhar, a criança está ali ativa, tentando o equilíbrio, testando possibilidades. Ao passo que algumas brincadeiras mecânicas, né, apostiladas, não vai ter essa atividade, vamos pensar assim, essa curiosidade que a criança possa investigar, né? E ela produz sentido, então a criança sabe, nessa brincadeira, que se ela colocar a caixa maior, ela vai conseguir uma torre maior. Então, gerou um aprendizado, né? E toda a experiência, ela precisa, como eu falei, dessa presença de afeto no cotidiano. A família também precisa estabelecer essa rotina saudável, né? Então, a criança precisa ter essa rotina saudável, porque a rotina, ela regula a criança sabe o que está por vir. Então, a criança vai se sentir muito mais segura nesse dia a dia dela. Então, ela sabe que quando ela acorda, ela vai tomar um café, daqui a pouquinho ela vai poder brincar, logo ela vai para a escola, que quando ela voltar, ela vai poder ficar junto com a família, assistir um filme, né? Então, ela tendo essa rotina que vai ser previsível e esse ambiente seguro e acolhedor. Então, é importante que essa casa também seja segura, que a criança possa se locomover pelos espaços da casa, poder brincar nos diferentes espaços, no seu quarto, no quintal. Então, o ambiente também precisa ser acolhedor. E aí eu trouxe para vocês algumas experiências, né, que pode potencializar esse desenvolvimento infantil, né, de trazer possibilidades para as famílias realizar em casa com as crianças, que são coisas do dia a dia mesmo, né, não é nada grandioso, faz parte do nosso cotidiano, né, de realizar isso com as crianças e com certeza isso vai impactar nesse desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, a conversa com o bebê, com a criança. Então, desde cedo a gente precisa conversar com as crianças, com o bebê, né? Porque isso vai favorecer as conexões que estão ligadas às habilidades da língua, né? Da linguagem.
Então, conversar com o bebê quando ele vai tomar um banho, no momento da alimentação, com a criança no momento da brincadeira. Então, ao conversar, a criança ela vai ampliar esse repertório de vocabulário. O adulto, por exemplo, em relação ao bebê, o bebê vai falar assim, nossa, mas como que eu vou conversar com o bebê? Ele nem sabe falar, não é verdade? Mas o adulto, ele tem um papel tão potente nessa questão da comunicação com o bebê, porque o adulto, ele que dá sentido ao que o bebê está querendo expressar. Então, o bebê, por exemplo, quando ele está pequenininho, ele vai se expressar pelo corpo. Então, o adulto que vai dar sentido para isso. Então, ele vai chorar quando ele está insatisfeito, ou quando ele está com sono, ou quando ele está sujo. E quando o adulto vai lá, troca ou dá o alimento, a criança percebe que esse sinal, que essa forma de expressão tem um sentido. Então, sempre quando ela se sentir irritada porque ela está suja, ela vai chorar porque ela vai dar esse sinal para o adulto. Quando a criança, por exemplo, aponta um objeto, né? E o adulto dá aquele objeto para a criança, é uma forma de expressão, é uma forma de comunicação, porque o adulto atribuiu sentido a isso. Então ela fala assim, então quando eu apontar, o meu pai, a minha mãe, a minha avó vai dar aquele brinquedo para mim. E à medida que isso vai se relacionando, a criança vai tendo habilidades, né? Ela vai começar com os balbucios, logo já vem a linguagem falada, né? Então, isso vai criando essas habilidades a partir da conversa com esse adulto, com quem cuida da criança. Por isso é tão importante esse momento da conversa, para que a criança vai criando essas habilidades até que ela chegue na linguagem falada. Contar histórias também para a criança é fundamental, né? Então, assim, a leitura é algo precioso na vida das crianças. E já digo que deve começar desde bebezinho, né? Então, a gente precisa começar o momento da leitura da história desde bebê. Então, a história, ela traz esse imaginário infantil, a criança, ela amplia a criatividade. Então, as narrativas de uma história vai para suas brincadeiras, vai para suas conversas. Então, isso enriquece também, amplia essa questão da linguagem, né? Da linguagem da criança de se relacionar com esse mundo, né? E fora, né, que o quanto é importante a leitura no dia a dia, né? Que se você inicia desde bebezinho, essa criança ela vai ter prazer em ler e ela vai ser um leitor para toda a vida. Cantar para as crianças, né? Então, cantar para as crianças também é muito importante, né? Então, além de você aproximar a criança desse universo cultural, né, da cultura da infância, o cantar também traz essa questão do vocabulário, das brincadeiras com as palavras rimadas, e é um momento também de estabelecimento de vínculo desse adulto. Então, quando a avó está cantando, acalantando essa criança, isso também está relacionado à questão do vínculo. E as narrativas, né, que eu até pulei, as narrativas, as histórias, né, da família, né, então, quanto não é gostoso, né, você sentar com o seu avô e escutar as histórias que ele traz, né. Entender, né, a sua origem, seus muito familiares. Importante, isso, é muito gostoso, às vezes o avô conta uma história de quando ele era criança. A criança também saber da sua própria história, né? Então, quando você nasceu aconteceu isso, aquilo, eu escolhi seu nome por isso, né? Então, é muito importante porque a criança ela vai se formando enquanto sujeito histórico, que ela tem uma história, então ela vai se valorizar enquanto sujeito histórico e também vai valorizar a história do outro, dessa ampliação de onde eu vim, né? Quem que é a minha família, né? A minha cultura, o meu entorno, então isso também é muito importante. Organizar também os espaços, né? Espaços e materiais para que a criança se expresse por meio da arte, né? Então, além da linguagem falada, há outras formas que a criança pode se expressar, né? A criança ela pode se expressar, por exemplo, por meio de um desenho, aquilo que ela está pensando, às vezes um medo ou um desejo. Então, ela pode fazer por meio de um desenho, por meio de uma modelagem, por meio de uma pintura, por meio de uma escultura com elementos da natureza, né?
por meio da dança. Então, a criança, ela se expressa não só pela linguagem falada, ela se expressa também pela linguagem da arte. Então, é fundamental que a família organize ali um cantinho, que a criança tenha massinha, lápis, giz de cera, folhas, elementos também da natureza, né? Que a criança possa ir brincar, fazer escultura com esses elementos da natureza, brincar com areia. Então, tudo isso está ligado à questão da linguagem artística. Promover também experiências com o corpo. Então, como eu mencionei, a criança, né, desde pequenininha, ela inicia esse contato com o mundo por meio do corpo. Então, se um bebê, ele quer, vamos pensar assim, um objeto que está próximo a ele, o que acontece? Ele vai se mobilizar, se movimentar até chegar a esse objeto que ele quer. Então, o corpo é a primeira forma da criança brincar. É o primeiro brinquedo, vamos pensar assim, é o primeiro brinquedo da criança, é o próprio corpo. Né? Um bebezinho, quando nasce, a gente observa muito ele olhando para a mãozinha, colocando essa mãozinha na boca. Então, o corpo é o primeiro brinquedo, é o primeiro instrumento que ele utiliza para se envolver com o entorno, com o mundo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai também criando habilidades motoras, né? Que aí ele vai passar a se locomover, correr, subir, pular, e a gente precisa oferecer isso para crianças, momentos que ela vá ao parque, que ela vá a uma praça, que ela também possa brincar dentro de casa, né, com todo cuidado, né, mas que o pai também, ou a mãe, ou a família, também possa permitir que a criança, ela se desafie corporalmente para que ela crie essas habilidades motoras. O brincar livre também é importante, né, brincar sozinho e brincar acompanhado, né. Então, também é fundamental que nesse dia a dia da criança, a família permita que a criança tenha esse brincar livre, que ela invente as suas brincadeiras e que a família valorize esse brincar livre, dela criar, às vezes, a partir de vamos pensar assim, de um objeto. Vamos pensar que ela pegou um galho lá da natureza. Esse galho, ele vai ter multifunções. Uma hora ele vai ser uma cabana, ele vai criar uma cabaninha com esse galho. Pode virar uma espada, que ele vai ser um rei, um guerreiro. Então, isso faz parte do brincar livre. E o brincar sozinho também é importante. Então, às vezes a mãe fala assim, ele está sozinho. Não, deixa a criança brincar sozinho, porque ali ela está colocando toda a sua criatividade, toda a sua imaginação, está estabelecendo as narrativas com os objetos que estão ali. E o brincar acompanhado é muito importante também, que a família tenha esse tempo de estar junto, de brincar junto, às vezes de ensinar uma brincadeira para essa criança, ou de fazer brinquedos junto com essa criança. Quanto que não é marcante, por exemplo, a gente fazer, por exemplo, uma pistinha de carrinho com um filho, né? Ou uma casinha de bonecas com uma caixa de papelão, né? Isso tem muito mais valor, às vezes, do que um brinquedo comprado. Então, é importante também que a família tenha esses momentos do brincar junto com o seu filho. E o momento para o descanso. Então, o sono, ele precisa estar dentro dessa rotina da criança, né? Então, o momento do sono é onde a criança vai descansar, ela vai ficar mais relaxada, e a hora que ela despertar, ela vai ter muito mais ânimo para viver o dia a dia dela, né? Ela vai ter muito mais atenção para fazer determinadas propostas que vão ser oferecidas a ela. E também o sono é um momento onde a criança, ela vai, toda essa experiência que ela teve no dia a dia, né, a gente viu quantas possibilidades, tudo isso que ela viveu, ela vai se consolidar, né, então vai criar memórias permanentes. E nesse momento do sono também é um momento que a criança cresce. É só no momento do sono profundo que o hormônio do crescimento, que acontece, que ele é liberado, né? Então, só no momento desse sono profundo que vai ser liberado o hormônio do crescimento. Então, se a criança não tem um sono tranquilo, vai também prejudicar esse crescimento da criança. Depois dessa aula, desse bate-papo tão delicioso sobre essa primeira infância, agradeço a sua participação. Eu tenho certeza que quem está em casa também ficou revisitando algumas coisas. Sim. Eu quero até reforçar essa questão da família, porque se cuida tanto da criança, mas o filho vai crescendo, vai se desligando. E esse mesmo olhar, porque na verdade, quando se escolhe ser pai ou mãe,
né, hoje quem é criado pela família, esse responsável que cuida dessa criança, tem que ter o olhar do nascimento para o resto da vida. E muitos jovens, né, adolescentes, param de ter esse cuidado, esse carinho, esse toque. E falando um pouquinho dessas questões que nós apresentamos, como desenvolvimento socioemocional, é para a vida, né, professora? É para a vida toda. A gente precisa ter esse afeto desde pequenininho até adulto. Eu tenho filhos que já estão grandes, né? E até assim, esse cuidado, esse afeto faz parte da minha postura. E com certeza, quando eles também tiverem os filhos deles, essa postura cuidadosa, afetuosa, eles terão também, né? Obrigado, viu, pela participação. E até o nosso próximo encontro, se for o seu desejo, claro, né? Sim, eu quero assim deixar claro assim para as famílias que aproveitem, né, esse tempo da infância, esse tempo tão precioso, que possam, que a família possa viver esse tempo na sua plenitude com a sua criança, né? Porque a infância é um tempo, como eu falei no começo, ele não volta mais. E aí eu deixo assim, só uma mensagem que o mais importante para a criança é o contato pessoal, permeado de relações amorosas, num ambiente seguro, saudável e acolhedor, né? Que nós, né, possamos assumir esse compromisso com todas as crianças e garantir que elas vivam uma infância plena e feliz, né? Então, isso que eu deixo para as famílias, que as nossas crianças, que nós possamos ter esse compromisso com as crianças de garantir que elas tenham essa infância plena e feliz. É o nosso sonho, né? Isso. Que todas as crianças possam ter esse ambiente favorável para a felicidade e seu desenvolvimento. Isso. Obrigado você que acompanhou Em Família de hoje. Nós temos aqui o QR Code, que você pode enviar suas dúvidas ou sugestões. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e espero o nosso próximo encontro. Até mais. Até mais.